Muito bem, bom dia para você. Chegamos à quarta-feira. Chegamos ao dia 19 de novembro de 2025. Hoje, dia da bandeira. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Acredite se quiser, no dia 9 de janeiro de 2023, aquela triste segunda-feira, depois do fatídico 8, daquela mentira, daquela emboscada, daquela armadilha, na manhã do dia 9 de janeiro, Olavo estava aqui comigo. Eu fiquei em dúvida se colocaria essa bandeira aqui atrás. Eu fiquei com dúvida se deveria executar o hino nacional, como executamos durante anos, às segundas e às sextas, o hino nacional, porque eu fiquei apreensivo naquele momento e em dúvida se colocar a bandeira aqui atrás, marca registrada da Auriverde Brasil, Auriverde, né? Amarela e verde Brasil, né? A Auriverde Brasil. Eu tive dúvida se permanecer com a bandeira aqui atrás e executar o hino nacional naquela segunda-feira 9, sem saber, sem imaginar o que aconteceria logo em seguida, no meio da manhã, com os ônibus que deixaram a Praça dos Cristais, ali o QG em Brasília, colocando brasileiros inocentes, aquele exército que cometeu o crime de perfídia, colocando inocentes dentro dos ônibus, inocentes estes que desfilaram em Brasília como animais de circo, até serem levados para um campo de concentração. A gente nem imaginava que naquele 9 de janeiro isso ainda iria acontecer. Mas eu quero aqui me redimir daquele momento de dúvida, de aflição, de angústia, onde eu não conseguia decidir aqui, sozinho estava, do ponto de vista da decisão. Eu mantenho essa bandeira aí atrás agora, o Alexandre de Moraes vai achar que é provocação. Eu executo o hino nacional hoje, ou ele vai achar que é provocação? Por quê? Essa bandeira é o símbolo maior, é o símbolo da pátria. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. E para quem luta contra os valores da pátria, isso aqui é uma provocação. O hino, outro símbolo da pátria, junto com o nosso brasão, também serviria para provocar aqueles que não queriam, mas que esses valores permanecessem entre nós. Por quê? Porque Jair Messias Bolsonaro tinha tomado conta disso, da camisa da seleção brasileira, da bandeira, do hino, daqueles que, ao longo dos 70 dias, pouco mais, um pouco menos ali, diante das unidades militares pelo Brasil, se dispuseram a orar e entoar hinos como o hino da independência e o hino nacional. E aí, Olavo, a gente fez o certo. Eu quero me redimir daquela minha aflição, da dúvida. Mas a gente fez o certo, Olavo. Naquela manhã de 9 de janeiro, esse querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil, ficou aqui atrás e jamais deixou de aí estar. Você estava com a gente, comigo em especial, naquele dia de tanta angústia, né, Olavo? Você lembra disso? Intensamente. Era o dia da dúvida, como vai ser, o que vai acontecer. E a preocupação do Pittoli, e eu conheço um pouco, era com a equipe. Era o que poderia ser feito da equipe. Obrigado. Porque eu conheço esse cara. Esse cara não teria dúvida pensando sozinho. Em si mesmo, essa não seria a dúvida. Muito obrigado, Olavo. Por vezes, Pittoli agiu ou reflete e toma decisão pensando na equipe. Esse é um ponto relevante. E Pittoli, sobre a bandeira e sobre
aquele momento da história do Brasil, a bandeira naquele momento deixou de ser aquele emblema hasteado, movido pelo vento, mas era movido pelos braços da população. A bandeira tomou o símbolo de uma luta, da luta pela liberdade, da luta pelo melhor para o país. Isso incomodou fortemente os poderosos. Incomodou de um tamanho que essa dúvida aconteceu. Essa dúvida aconteceu. Esse símbolo da pátria poderia ainda ser o símbolo da liberdade, o símbolo da decência, da moralidade. E hoje continua sendo o símbolo da decência, da moralidade e o símbolo da pátria. Deixa eu dar bom dia para Silvio. Muito obrigado, viu, Lavo? Muito obrigado. Deixa eu dar bom dia para Silvio Navarro. Silvio, deixa eu te contar uma coisa bastante pessoal. Em 1983, Silvio, eu morava em São Paulo, capital, morei até 86 em São Paulo, e teve uma UD, Feira de Utilidades Domésticas. E era muito legal ir até a UD. A gente conhecia coisas ali, né, as novidades que chegavam, um aspirador de pó, não sei do que, ou não sei. Poxa, eu lembro da minha mãe e do meu pai, né, nos levando, né, eu, meus irmãos e eu para a UD e tal. E me lembro, Silvio, que tinha um quiosquezinho, uma banca, e vendendo borracha de escola, borracha para colocar no estojo. E uma dessas, e foi a que eu quis comprar, né? Elas tinham cheiro, começava a borracha com cheiro, que era um negócio novo para nós, né? Que a gente conhecia aquela borracha verde, né? Aquela borracha de um lado vermelho do outro lado azul, mas a borracha que tinha ali temas era novidade. E uma borracha tinha cheiro e a bandeira do Brasil. E eu comprei essa borracha. Meu pai comprou para mim essa borracha, foi o presente ali daquele domingo. E me lembro que semanas depois, fazendo tarefa em casa, meu pai viu uma segunda borracha no estojo, que era dessas comuns, aquela verde, né, que rasgava o caderno, né, aquela coisa toda. Ou aquela vermelha e azul que diziam que apagava a tinta de caneta, mas você tinha que molhar a ponta com a língua, mas nunca apagava nada, né? Quem é que não se lembra disso? E meu pai viu a bandeira do Brasil, aquela borracha intacta, né? Mas você não vai usar? Eu falei assim, eu não comprei para usar a borracha, comprei pela bandeira. Olha que coisa louca, eu me lembro disso perfeitamente, né? Silvio, já deu para imaginar que um dia a gente teria medo, vergonha, receio, aflição de defender um símbolo da pátria, Silvio? Bom dia, seja bem-vindo. Eu me lembro da UD também, viu, Pittoli? Bom dia para você, doutor Olavo, toda a Auriverde. Olha, Pittoli, a minha tá aqui, eu não sei se dá para pegar no quadro, mas acabei de colocar. Quando você começou a falar, quando imediatamente a letra de Olavo Bilac, do hino da bandeira, salta, né? Imediatamente eu coloquei a minha aqui, ó. Eu não tinha por hábito essa coisa da bandeira ao lado, claro, um amor pelo Brasil, pela bandeira absurdo, mas de ter uma bandeira sempre à mão, sempre à vista, exibir a bandeira, por exemplo, durante programas, lives e por aí vai. E eu comprei essa bandeirinha de mesa justamente na semana seguinte ao 8 de janeiro. Tive o mesmo receio que você, não tenho a menor dúvida, mas ali foi uma decisão. Foi um passo adiante. E se a partir de agora ou a gente decide ficar na trincheira ou então a gente vai embora. E ir embora seria justamente deixar essa bandeira para trás, algo que não era uma alternativa. Bom, e curiosamente hoje, veja, eu lembrei do 19 e tal, mas eu tô visto uma camiseta, até é uma loja, né? Deixa eu mostrar aqui. Não põe o do elefante. Eu sabia que ele ia fazer. Cinemascope. Né? Só dá para ver da tela do cinema. Né? Tem uma loja, só tem uma unidade. Não sei se o Silvio conhece, chama BR-111, que é no shopping Ibirapuera. Eu nem sei se os caras são, enfim, canhotas ou não, um pouco importa.
dane-se, né? Mas ali tem várias camisetas que eu compro, essas do Brasil ali. Pô, adoro usar, adoro usar. E você pode ter certeza que é um repelente de canhota dos melhores. Não preciso nem usar Altan. Lembra do Altan? Era repelente. Não preciso nem usar Altan. Você põe uma camiseta dessa, os canhotas já passam longe, fazem bico. Ah, eu adoro isso, eu adoro isso.